Oi, colegas, tudo bem? Em nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o uso do marca-texto. Na verdade, o vídeo de hoje e o próximo vídeo também. Nós vamos conversar sobre o uso desse abençoado aqui, desse instrumento aqui, tá? Não necessariamente desse jeito, mas um marca-texto deve ter no seu estojo enquanto profissional da área da educação, e aí você vai usando com as suas crianças, e a sua criança pode usar no lugar disso aqui, pode usar lápis de cor, pode usar um hidrocor, pode usar canetinha, mas você, professor, professora, tem que ter esse recurso aqui dentro do seu estojo, tá bom, colega? Colegas, eu sou a Tâmara Uchoa, eu sou professora, psicopedagoga, idealizadora do CLEI, Centro de Leitura e Escrita Infantil, localizado aqui em Teresina, no Piauí, uma empresa que existe há quase 9 anos. Esse ano nós fazemos 9 anos de vida e eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha prática, de como eu uso alguns materiais, já querendo antecipar algumas situações para vocês que eu sei que acontecem, e eu falo tanto no lugar de quem já viveu a sala de aula do ensino regular, como quem hoje presta serviços na área da educação, que não é escola, mas que há muitos anos, pelo menos aqui no CLEI, há 9 anos, nós trabalhamos com esse desenvolvimento da leitura e da escrita de crianças e adolescentes, tá bom? Então, em nosso canal você vai encontrar vídeos, outros vídeos com materiais que vão desenvolver a leitura e a escrita. Vocês vão encontrar vídeos com testes que professores podem usar para poder avaliar a leitura, a fluência leitora, a compreensão leitora das crianças e adolescentes. Tem um vídeo nosso aqui em nosso canal falando de um material do Leiturinha Leiturão, que lá tem testes até para adolescentes. Eu estou enfatizando isso aqui, colegas, porque nós que somos da área da educação, nós sabemos que tem muito material para crianças. Existe assim um mundo. Quando começa o povo a entrar bem aí na adolescência, aí o filtro aí já fica maior, tá bom? Mas sobre o vídeo de hoje, bora lá. Sobre o vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês rapidinho algumas dicas sobre o que marcar. O que marcar? Como é que vocês vão ensinar o menino a marcar as informações? Ah, Tâmara, mas pelo amor de Deus, tipo assim, isso aí é um tanto óbvio. Nós marcamos as informações mais importantes do texto. Colega, você já parou para observar que a sua criança, o seu adolescente não sabe o que marcar? Não sabe? Quando eu trabalhei na sala de aula, eu me lembro que eu tive a oportunidade, de forma intencional mesmo, de investigar isso, de fazer testes, de escutar as crianças, de entender qual era ali o raciocínio delas, por que elas estavam marcando tais informações. E na época, quando eu decidi fazer essa pesquisa com eles, eu escutei assim de tudo um pouco. Eles falavam pra mim, né, tia, eu marco muito, porque quanto mais eu marcar, mais chances vai ter ali de eu acertar, tia Tâmara, o que é mais importante no texto. Isso, falas de crianças entre 8 e 10 anos de idade. Ah, tia Tâmara, eu marco sempre o que está em negrito. Porque se a tia colocou em negrito, ou se no livro está em negrito, quer dizer que é muito importante, então eu tenho que marcar. Era um raciocínio da criança. Tinha outra criança que dizia assim, ah, tia Tâmara, eu marco muito, aí eu também olho aqui para o meu colega e vejo o que foi mais que ele marcou, porque aí nesse caso a criatura já tem ali uma admiração pelo coleguinha que está sentado ali do lado, aí ficava tentando se orientar, se regular pela marcação do colega, tipo, se ele marcou mais, então eu também tenho que marcar mais, né, porque então a minha deve estar errada. Então assim, gente, eles vão recorrendo a tudo que é estratégia, para poder, na cabecinha deles, para tentar acertar o que é esse marcar, porque a tia tá pedindo para eu marcar o que é mais importante, né? E aí, principalmente, observem como eles nunca marcam de menos, eles sempre marcam mais, porque na cabeça deles, se o cara colocou aquelas informações todas no texto, então aquilo realmente é muito importante, então quanto mais marcar, melhor. Eu só quero, gente, resumir para vocês que eles não sabem o que marcar. Eles não sabem. Eles entendem o comando que o professor ou a professora dá. Marque as informações mais importantes. Então, com o vídeo de hoje, eu quero compartilhar algumas dicas que você aí, na condição de
professora do ensino regular, professor ou professora de reforço, você pode começar a colocar em prática a partir de hoje na sala de aula, no seu reforço, em casa, tá, gente? Começar a direcionar o olhar da criança para o que marcar. E aí você já vai, se ninguém ensina, então você vai ser a pessoa que vai ensinar. Se a escola deixou à vontade, você deve marcar as informações mais relevantes. Agora, a partir de hoje, que você está assistindo esse vídeo, você vai começar a direcionar o olhar da criança para as informações que ela vai começar agora a procurar no texto, de forma intencional, para que ela possa marcar. Ei, Tâmara, mas essas informações que tu vai compartilhar aqui com a gente, que são as informações que tu quer que a gente ensine a nossa criança a olhar no texto, porque tu avalia que são informações importantes. Mas tipo assim, baseado em quê? Tu tá tirando isso aí da tua cabeça de onde? Da minha prática, da minha experiência, como quem já elaborou e elabora muito material didático e que lê muito material didático de outros colegas, de outros profissionais, porque um outro trabalho que eu faço é de análise de provas. Então, assim, pelas perguntas que mais aparecem nas tarefas, pelas perguntas que mais aparecem nas provas, as informações que os professores querem que os alunos localizem no texto, de acordo com as perguntas, que são um tanto previsíveis, a partir desse olhar, nós conseguimos concluir quais informações devem ser localizadas no texto e, consequentemente, marcadas. E com o vídeo de hoje, eu nem vou falar ainda, tipo assim, como usar cores diferentes dentro do texto, como é que o uso de cada cor pode te ajudar. Eu não vou nem chegar nesse ponto no vídeo de hoje. Com o vídeo de hoje, eu quero só refletir sobre a história do marcar. Afirmar para vocês, garantir para vocês que eles não sabem o que marcar e que se na escola que seu filho estuda, ninguém por lá está ensinando o que marcar, mas está solicitando que eles marquem as informações mais importantes, você que está assistindo esse vídeo pode ser a pessoa que vai ensinar essa criança. Então vamos lá. Texto narrativo. Então eu quero que o Eduardo coloque assim, deixa aqui na tela. Texto narrativo, porque agora eu vou falar do texto narrativo. Se for texto narrativo, se for conto de suspense, conto de fadas, uma narrativa de aventura, se for texto narrativo, e eles leem muito texto narrativo, principalmente no fundamental menor, eles leem muito texto narrativo, no fundamental maior também, mas vocês percebem que à medida que as séries vão avançando, a escola vai inserindo cada vez mais textos informativos. Mas vamos falar primeiro do texto narrativo. O que marcar, Tâmara? Primeira coisa, você vai garantir que você vai ensinar a sua criança e você vai verificar se a sua criança compreende quais são as etapas da narrativa. Então, assim, colega, antes de pedir para o menino para sair marcando o que é mais importante no texto, que ele não sabe nem como é que o texto está organizado, faz essa criatura perceber que o texto tem um início, meio e fim. Ah, Tâmara, mas isso aí é muito óbvio. Tipo assim, crianças lá naquela série que antecede o primeiro ano, crianças do primeiro ano do ensino fundamental, isso aí já está consolidado. O texto tem que ter início, meio e fim. Faz um teste. Pede para tua criança circular. Até onde vai o início da história? Aí circula de uma cor. Pede para tua criança circular o que seria o meio da história. Pede para tua criança circular o que seria o final da história. Aí será que esse menino consegue localizar, pelo menos de forma aproximada, assim, o que seria cada parte do texto? Eu desconfio que não. A minha hipótese é que não. Mas você vai verificar e você vai confirmar a sua hipótese, porque quem conhece a sua criança é você, né? Então, assim, Tâmara, mas ele já faz o terceiro ano do ensino fundamental. É uma série já acima do terceiro ano do ensino fundamental. E aí a nomenclatura, né, o que se usa quanto às etapas da narrativa já é situação inicial, aí tem o conflito, tem a resolução do conflito, aí tem o desfecho, enfim, eu não sei como é aí na escola que você trabalha, no lugar que você vive, como é que vocês, né, nomeiam aí as etapas desse texto. Mas primeiro verifica, colega, o grosso. Primeiro verifica o macro. Primeiro verifica se essa criança consegue olhar para esse texto, tipo assim, um conto de investigação. Então, verifica primeiro se tá claro na cabeça dessa criança, só ela falando mesmo, falando, não é pedindo para marcar nada não, falando. Como é que essa história começa? Aí agora eu já vou falar dos elementos da narrativa. Como é que essa história começa?
onde ela acontece, tem mais de um ambiente, mais de um lugar dentro dessa narrativa. Começou aqui na floresta, da floresta foi para o castelo, do castelo foi para a casa dos anões. Então, os personagens eles foram se deslocando. Então, assim, apareceu um castelo no início da história e a história termina no castelo de novo, só que no meio da história os personagens foram para outros lugares, teve esse deslocamento, né? Os personagens saíram do lugar, inclusive para poder resolver os problemas que aparecem na história. Então, assim, colega, verifica primeiro essa compreensão do grosso, do todo. Eu não estou dizendo que é para você escrever nada, eu estou dizendo para você verificar conversando com a sua criança. Você vai conversar e você vai verificar as etapas da narrativa e, consequentemente, os elementos da narrativa. Então, assim, qual é o problema dessa história, fulano? Né? Qual é o problema? Aí eu não vou falar, gente, das exceções. Eu vou falar daquela estrutura de texto que nós mais trabalhamos com as crianças, onde começa mesmo com a situação inicial, aí depois vem o conflito, aí personagens aparecem para poder resolver esse conflito, às vezes tem mais de uma tentativa para poder resolver esse conflito, esse personagem que é o herói precisa da ajuda de outras pessoas, ele precisa recorrer ao uso de objetos, de elementos mágicos, para depois, no final da história, essa história terminar paz e amor do jeito que ela começou. Aí tem um desfecho. Ah, Tâmara, mas nós sabemos que tem narrativas que, tipo assim, na segunda linha, na primeira linha, na segunda linha já tem um problema. A narrativa já começa com um problema. Não tem não, Tâmara, esse negócio aí desse início aí todo bonito e que tava tudo bem e a família era feliz. Não tem não. Não, colega, com o vídeo de hoje eu não quero falar dessa forma de escrever texto que existe, que não é a regra. Eu quero conversar com vocês, primeiro, esse vídeo é para tentar ensinar as crianças que não se apropriaram ainda nem desse previsível, do esperado, da regra, tá bom? Então, assim, porque senão vai dar um nó na cabeça da criança, vai dar um nó, tipo, a criança não sabe nem o que é a situação inicial. Aí tu vai trabalhar situação inicial já mostrando para ela textos também que já começa com problema, entendeu? Vai depender aí do teu objetivo aí da tua aula, da tua tarefa, enfim, o que é que tu quer ensinar pro teu menino. Mas eu tô falando daquela regra, daquele script mesmo, todo bonitinho. Se tratando de narrativas, colegas, o que é que eu vou querer que vocês ensinem a criança de vocês a marcar a partir de hoje? E pode até escrever, como se fosse numa... Aqui no Clay eu faço muito isso. Às vezes eu escrevo numa folha assim à parte o que marcar. Aí eu escrevo assim, personagens. Aí eu digo, meu filho, olha, toda vez que aparecer nome de personagem, tu vai marcar. Toda vez. Ah, tia, mas o nome da Cinderela aparece 4 vezes. Aí eu tenho que marcar as 4 vezes? Não necessariamente, não precisa. Mas apareceu Cinderela, tem Cinderela nesse texto, marca o nome Cinderela. Então, os personagens, os lugares, né, que foram apresentados nessa história. Qual é o problema dessa história? Qual é o problema? Aí você pega o marca-texto e marca o problema que aconteceu. Quem foi que resolveu esse problema e como? Você vai marcar essa informação. Quem foi que resolveu esse problema e como? E como que termina a história para os principais personagens. Fazer a criança se dar conta disso, que se na história aparecer 6 personagens, no desfecho, o desfecho não vai dar conta de apresentar um fim para cada personagem, não. Mas para aquele que é o protagonista, que foi o protagonista da história, que foi o herói da história, aquela que foi a vilã da história, com certeza esses, né, que são os principais, nós vamos terminar a história sabendo o que foi que aconteceu com esse povo. Então, assim, os professores, gente, tem uma pegada aí que é um tanto previsível. Os professores fazem perguntas sobre as etapas da narrativa. Aí tem menino que se embanana todo porque não entende quais são as etapas da narrativa. Os professores fazem perguntas ainda sobre as etapas da narrativa. Aí eles vão, às vezes, colocando ali questões dos elementos. Vão pedindo para os alunos explicarem, muitas vezes, que problema foi esse, quais foram os problemas que apareceram nessa história, como que o primeiro problema foi resolvido, quem resolveu e como resolveu, como
quais foram as tentativas para solucionar esse problema. Então, fazer o aluno... então quer dizer que o herói lá... realmente, ele tentou 2 vezes resolver lá o problema, derrotar o vilão na história, né? Mas não conseguiu. Ou então, se fosse um conto de investigação, o meninozinho que estava investigando lá o caso, realmente a primeira hipótese dele foi essa, né? A primeira suspeita, a segunda suspeita, a terceira, olha, ele acabou resolvendo, foi desvendando esse mistério bem aqui. Então, foi isso bem aqui que fez ele descobrir lá quem foi que roubou alguma coisa, enfim, né? Mas fazer com que o aluno perceba, gente, a criança vai olhar para o texto diferente. Vai olhar. Com o passar dos meses, com o passar dos anos, não é da noite para o dia, você vai acabar mostrando para a criança, eu garanto para vocês, as perguntas são um tanto previsíveis, que os professores elaboram dos textos narrativos, porque não tem muito o que inventar, gente, não tem o que inventar moda. Então você vai acabar mostrando para a criança, tá vendo? Olha aqui essa pergunta, ó, olha aqui essa pergunta, tá vendo como foi importante você marcar lá no texto, ó, a gente bate o olho aqui e já sabe, olha, aqui tá perguntando sobre, sei lá, Alice, uma personagem lá chamada Alice. Tu marcou o nome Alice, tu lembra que tu marcou o nome Alice? Bora lá ver onde foi que tu marcou o nome Alice. Gente, e as estratégias de leitura? Tâmara, mas vai que o abençoado marcou o nome Alice, que apareceu mesmo no texto, mas foi no lugar errado. E aí, por isso, ele acabou respondendo errado, porque, entendeu? Era a informação que tinha aparecido lá no primeiro parágrafo. Aí, essa tua ideia bem aí fez o menino errar a resposta. Não. Eu tô querendo uma coisa de cada vez, gente. Estratégias de leitura, essas estratégias, gente, são comportamentos, são habilidades que nós, com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo, nós vamos testando, nós vamos abandonando algumas, nós vamos aprimorando outras, né? Eu quero, com essa dica, que você mostre para a criança o seguinte: existe uma pergunta sobre a Alice, e o nome Alice nós vimos no texto. Agora, se apareceu mais de uma vez, aí, com o passar do tempo, né, você vai mostrando para a criança, mas inclusive aparece mais de uma vez, então presta atenção, porque não é isso aqui que está perguntando. Olha aqui o que é que está perto dessa informação do nome Alice. Enfim, gente, então, sobre texto narrativo, você vai marcar isso, as etapas da narrativa, os elementos, personagens, lugar, qual foi o problema, quem resolveu, como resolveu, o desfecho. Tâmara, isso é marcar tudo. É não. Se o menino sair marcando só isso que eu estou recomendando, ele não vai sair pintando o texto todo, tá bom? Quanto ao texto informativo, colegas, vocês vão pedir para a criança, o adolescente, marcar dados numéricos, marcar nome de pessoas que foram entrevistadas, a função, o cargo que essa pessoa que foi entrevistada ocupa, tá bom? Você vai marcar conceitos, definições, se aparecer nesse texto informativo, tá bom? Você vai marcar, e nomes técnicos que apareçam nesse texto informativo. Inclusive, uma dica aqui para você ensinar o aluno, né? Algumas repetições no texto informativo, principalmente, elas são necessárias. E algumas palavras, de verdade, dentro do texto informativo, é bom que a pessoa não troque por outra. Então, por exemplo, se for um texto informativo falando sobre alguma doença, Covid, por exemplo, o nome Covid, gente, vai ser repetido nesse texto. Vai ser repetido. Se faz necessário, usar mesmo é o nome Covid. Então a pessoa não vai ficar inventando moda, entendeu? Outros nomes, enfim, para que inclusive deixe o leitor confuso. Então, só dando um exemplo assim para vocês, que se tratando de um texto técnico, é o nome de uma marca. Como é que a pessoa vai inventar um sinônimo para marca? Não, tem que colocar o nome da marca, tá bom? Então, só para vocês ficarem ligados, e aí, marca. Quantas vezes esse nome, esse termo técnico, marca, quantas vezes ele aparece naquele texto informativo, e você já faz essa reflexão com o aluno, né? Com o aluno, para mostrar para ele que é tão importante, que o texto realmente fala sobre essa marca, sobre essa doença, sobre essa descoberta, que o cara repetiu
essa mesma palavra do começo ao fim do texto. Então, o texto informativo, eu recomendo que marque dados numéricos. Os professores gostam de perguntar coisas sobre datas, porcentagens, né? Valores que apareceram ali naquele texto. Então, dados numéricos é relevante em texto informativo. Os professores fazem perguntas, pessoas que foram entrevistadas. Então, quem é essa criatura? Ela trabalha onde? Ela ocupa que função? Não precisa sair marcando com marca-texto a fala da pessoa todinha, que ocupa 3, 4 linhas do texto. Não estou dizendo para marcar a fala da pessoa. Eu estou dizendo para marcar o nome da pessoa que foi entrevistada e a função que ela ocupa. Porque tem professores que gostam de fazer perguntas sobre isso, né? Lá dentro da tarefa, definições também é relevante. Gente, só em a criatura lembrar de marcar isso com o passar dos meses, dos anos, não estou querendo dizer, colegas, que outras informações não sejam relevantes. Eu não estou dizendo isso, que outras informações não são relevantes. Eu estou querendo apenas dar um norte, dar-se um rumo sobre o que ensinar a criança ou adolescente a marcar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, se ajudou você a clarear as coisas aí na sua cabeça, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo com mais alguém aí que você avalia que vai ajudar sim também a ter mais esse entendimento.